Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de História. Peço a vocês que peguem a apostila e acompanhem comigo com a página 16, tá bom? Na última aula nós falamos um pouco aí sobre a pré-história, né? Sobre como era esse período pré-histórico, né? Esse período onde que começou, né? Antes de 400 mil anos antes de Cristo, né? Então, esse período pré-histórico ele foi marcado, né, devido possuir alguma população, né, os nossos antepassados, os primitivos. E hoje nós vamos falar um pouco dessa população. Eles eram denominados, né, foram denominados pelos historiadores como caçadores e coletores. Esses grupos eles viviam, né, durante a era do Paleolítica, né, ou durante o período Paleolítico, que eram também chamados de Idade da Pedra Lascada, né? Essa Idade da Pedra Lascada, pessoal, é porque eles que começaram, né, quando iniciaram esses, né, primeiros seres humanos, né, esses caçadores e coletores, quando eles começaram esse desenvolvimento, eles então começavam a transformar as pedras, né, em artefatos, em algumas ferramentas para utilizar para cortar e etc. Por isso então foi chamado de Idade da Pedra Lascada. Então os grupos eles eram pequenos, né, desses caçadores e coletores. E eles eram formados por aproximadamente 20 pessoas, integrantes de uma mesma família. Então, né, naquele período, eles observavam muitos animais, né? Então, os animais, por estarem, né, sempre em bandos, ou seja, sempre reunidos, né, em grupos, e se protegendo, ali eles começaram, então, a observar e andar dessa forma, de um lugar para o outro, né? Então, como ainda não praticavam agricultura, não controlavam a sua produção de alimentos e por isso deslocavam-se frequentemente em busca de lugar onde podia coletar e caçar. Sendo assim, os primeiros grupos humanos eram nômades. Então, gente, por que nômades? Quando falamos de nômades, estamos falando aí de pessoas que sempre estão se deslocando, ou seja, elas não estão aí, né? Ou seja, não moram em um lugar fixo, né? Devido a essa falta de praticação, pois eles não tinham entendimento ainda da agricultura, né? Eles não controlavam suas produções de alimentos, então ali eles só ficavam em determinado lugar até esses alimentos eles estarem à sua vista, né? Até eles acharem alimentos. Quando eles não encontravam mais alimentos, né, frutas, caças, etc., animais ali naquele local, então eles e seus grupos, né, esses grupos dos caçadores e coletores, eles se deslocavam para outras regiões, outros locais, né, outros lugares onde que eles poderiam achar aí, né, seus alimentos para poderem ficar saciados. Então, pessoal, por isso então eles eram chamados aí de nômades. Por quê? Eram aqueles grupos que se deslocavam de um local para o outro em busca de alimentos, né? Em busca de caças. E aí, é, esse grupo então de caçadores e coletores foram se formando, né? E se deslocando de um local para o outro. E para que vocês possam entender bem esse texto lido aí em cima, que eu acabei de explicar, né? E não apenas na disciplina de história, é sempre recomendável consultar um dicionário. Então ele será importante para ajudar na compreensão do significado dessas duas palavras, muitos usadas nesse capítulo. Pesquise aí em dicionário e faça, né, o registro conforme indicado a seguir. Então já tem de antemão uma pesquisinha aí para que vocês possam fazer, né? Então vocês vão procurar no dicionário o significado da palavrinha nômade e o significado da palavra sedentário, tá bom, pessoal? Para que vocês possam entender melhor aí sobre o que estamos falando, né? Por que nômades e por que sedentários? Então, as primeiras ferramentas foram feitas de lascas de pedra.
Lembrar aí, porque eu expliquei a idade da pedra lascada, por causa das ferramentas que eles fabricavam naquela época, né? Então eles eram essas pedras aí lascadas, eles, né, iam e contornavam ela, modelavam ela, né? A pedra eles modelavam e ali essas pedras eram utilizadas como objetos cortantes, né? E nesse período paleolítico, né, os seres humanos eles não caçavam grandes animais e muitas das vezes alimentavam-se de restos de caça ou de outros animais, extraindo com o auxílio dessa pedra lascada o tutano, né, substância mole do interior dos ossos. Olha para vocês verem, né? Então eles utilizavam mais essas pedras lascadas, né, para auxiliá-los aí, né, na caça de seus animais. Porém, eles não caçavam aqueles animais grandes, porque, gente, eles não tinham ferramentas, não tinham, né, auxílios aí para conseguir a captura, né, desses animais grandes. Então, eles procuravam mais a caça, faziam mais as caças, né, caçavam mais aqueles animais pequenos para se alimentarem, né? E alimentar também as suas famílias, né? Pois eles viviam em bandos, ou seja, eles viviam, né, em grupos, pequenos grupos de 20 pessoas. Com esses seres humanos do Paleolítico, eram nômades. Como eles eram nômades, não podiam acumular bens, pois esses itens seriam uma carga extra a ser transportada. Também não fazia sentido tomar posse de algum pedaço de terra, pois essa área só seria interessante enquanto houvesse recursos da fauna, flora disponíveis para o consumo. Então, pessoal, o que acontece, né? Se eles adquirissem algum bem, por exemplo, né? Ah, eu gostei de determinada coisa ali, um determinado artefato que eu encontrei para me levar. Eles não levavam, né? Uma vez que eles não tinham, né, sabedoria também, aquela sabedoria, eu falo de fabricar, né, pois eles não tinham nenhum conhecimento da agricultura. Então, e também para não obter cargas, porque eles viviam sempre se deslocando de um local para o outro, né? Aí ia atrapalhar, né? Fazer peso e ali eles iria dificultar muito as suas viagens, né? Então eles não levavam nada consigo. Até então, por isso, não se vinham muito rastros aí de algo que esses povos aí da era paleolítica, né, eh, faziam. Então, o que se sabe, né, desses povos é que eles apenas fabricavam suas ferramentas de cortes, né, ou seja, as lascas de pedra, né, e depois eles iam e se deslocavam, né? Ou seja, eles permaneciam numa determinada área, gente, só enquanto houvesse os recursos, ou seja, da fauna, né? Ou seja, os animaizinhos que eles caçavam para seus alimentos e da flora, né? As frutas, né? Até mesmo verduras e algumas outras coisas que apareciam ali na hora que eles iriam procurar, né? Coletar. Por isso, então, eles eram chamados de caçadores e coletores, né? Por causa disso, eles caçavam seus alimentos e coletavam os alimentos que já existiam na floresta, né? Nos locais aí, nas matas, e se alimentavam. Então, as pessoas desse mundo nômade, eles devem ter vivido uma terrível incerteza. Estavam à mercê das estações climáticas, pois não armazenavam grãos, nozes ou outros alimentos com os quais pudessem enfrentar a fase inicial de um período de escassez. Os abrigos, em sua maioria, eram frágeis, e em algumas regiões humanos viviam lado a lado com tigres, leões, ursos, panteras, elefantes e outros animais de grande força e ferocidade. Era comum que as mortes chegassem de maneira repentina e misteriosa. Então, gente, as pessoas eles morriam, era fácil de morrer, né? Esses povos aí que viviam na era nômade, né? Devido a esses problemas, né? Que foi citado nesse texto aí de
Geoffrey Bliney, né, onde que ele vem falando, né, que eles não armazenavam, então eles não tinham essa ideia de armazenar os grãos, eles não tinham essa ideia de que precisavam guardar um pouco dessas frutas, desses alimentos que eles achavam, né, ou um pouco dessas caças que eles achavam, né, porque que eles caçavam, né, porque eles pensavam que em qualquer lugar, em determinada parte do local que eles fossem migrando, que eles fossem saindo, andando, né, em busca de mais, eles iam encontrar. E não pensavam, né, nas estações climáticas, ou seja, em épocas de frio, né, épocas do outono, épocas do inverno. Então essas épocas aí, né, esses períodos, essas estações climáticas mudavam então, né, constantemente. E ali poderia ser que determinado local onde que eles estavam não estariam produzidos, não estava no período aí de produção, né, no período de crescimento das verduras, das frutas, né, encontradas na era, né, no local. E ali eles passavam às vezes fome e também, né, estavam a mercê também de animais ferozes, né, e ali eram, né, eles batiam de frente, né, com esses animais ferozes e ali, né, eram de forma repentina, de forma misteriosa, né? Ou seja, os animais ferozes, por exemplo, como as onças, panteras, leões, eles chegam, né, de forma mais, eh, podemos dizer, de espreita, né? Aquela chegada mais lenta e ali ele chega e acaba matando, né? Essas pessoas sem que elas percebam e ali acaba morrendo, né? Então esses povos aí eles sofriam muito com esses problemas, né? Tanto das estações climáticas como falta de alimento, quanto também de animais ferozes. E aqui embaixo nós temos umas explicações, né? Ou seja, eles tinham vivido uma terrível incerteza, ou seja, falta de certeza, eles viviam em dúvidas, né? Ou seja, eles estavam aí sujeitos, né, à mercê das estações climáticas. Eles estavam sujeitos às estações climáticas, como eu falei. E acaba, né, que estavam na fase inicial de um período de escassez, ou seja, uma falta desses alimentos que eles iam em busca, que eles mudavam, né, que eles corriam atrás para poder alimentar suas famílias e acabavam que não encontravam, né? Olha que interessante, né, pessoal, a vida desses povos aí antigamente. Como que viria se viver, né, nesse período aí? E agora, na página 17, eles vêm explicando que o grupo ele agia em cooperação com as práticas na caça e na pesca. E aí eles cooperavam, uns iam caçar, né? Os outros iam pescar e outros iriam coletar alimentos. Então eles corriam atrás, né, dividiam esses grupos em pequenas partes para que eles pudessem, né, arrecadar, né, uma certa quantidade de alimento para todos, né, para saciar, né, todos da família. E ali, né, com a pele dos animais capturados, eram confeccionados os vestuários, né, que seriam usados nos lugares mais frios. Então eles começam a ter aí, né, no decorrer dos tempos, das suas convivências e vivências com as estações climáticas, eles começam então a perceber, a observar como que os animais se comportam, né, como que a natureza se comporta. E ali eles começaram então a utilizar esses, né, como por exemplo, eles observavam os animais, períodos frios, eles tinham pelos, né, pelagens. Então eles foram percebendo. Então eles começaram a capturar esses animais e as peles dele com aqueles pelos eles, né, utilizavam para se tampar do frio. As mulheres elas trabalhavam na coleta de nozes e os frutos silvestres para o grupo. Então as mulheres elas iam em busca de alimentos aí, de frutos, né,
é, em busca desses alimentos para poder ajudar aí na alimentação, né? Então as mulheres também tinham um dever a se fazer, né? As mulheres não ficavam paradas. E as ferramentas eram feitas de ossos, chifres de renas, marfim, pedra e madeira. Então aí eles começaram a fabricar, né, suas ferramentas para facilitar na captura aí desses alimentos, né, quando iam caçar, pescar e até mesmo para ajudar aí na coletagem dos frutos também. Uma importante realização humana ocorrida durante o Paleolítico foi o controle do fogo. Os primeiros contatos dos seres humanos, né, com o fogo foram acidentais e ocasionais. Provavelmente, os humanos conseguiam manter por algum tempo o fogo que surgia em decorrência de um raio. Contudo, uma chuva ou qualquer descuido era suficiente para que essa chama se apagasse. Então, demorou muito tempo para que os seres humanos conseguissem produzir fogo por meio de técnicas com a fricção, né, de duas pedras e dois gravetos de madeira. Então eles começaram a perceber que quando eles esfregavam a pedra na outra, ia batendo, né, com certa, né, fricção, com certa força, assim, ó, eles iam batendo, batendo, batendo e colocavam, né, gravetos, palhas ali, né, naquele local. E ali com as faíscas que saía, né, através dessa fricção dessas duas pedras batendo uma na outra e agarravam nas palhas, nos gravetos ali e pegavam fogo, né? Então eles começaram a entender dessa forma essas técnicas aí, né? Começaram a produzir essas técnicas e ali eles começaram a utilizar o fogo para tudo, para iluminar, para assar suas caças, né? Então, olha para vocês verem que a sabedoria do homem, né, na era paleolítica, ela começa a surgir com a observação dos fenômenos, né, naturais, com a observação da natureza, com a observação dos animais, né? Então eles começam a perceber isso aí e começam então, né, a crescer mais a sua sabedoria e adquirir mais, né, a técnicas aí durante o decorrer dos anos passados, né, e no decorrer da observação do espaço geográfico. Pense nas inúmeras mudanças que ocorreram na vida dos primeiros humanos após adquirir esse precioso conhecimento, né? Ou seja, após adquirir o conhecimento aí do fogo, né? E eles começaram a utilizar o fogo para tudo, né, pessoal? Então, ocorreu várias mudanças, né? Às vezes aqueles que viviam no escuro, não, né, começaram a acender e ver que a luz do fogo ela era linda, brilhante como o sol, né, que eles falavam, né, um pedaço do sol, e ali eles colocavam, né, o fogo para iluminá-los durante a noite, para espantar os animais ferozes, né? Então ali eles foram observando várias técnicas. Organize as ideias. Nos quadrinhos a seguir, retrate 4 mudanças que você imagina ter acontecido na vida dos seres humanos na pré-história depois da domesticação do fogo. Aí vocês vão desenhar, pessoal, nessas 4 fases aí, o início, né? Como que eles descobriram o fogo. E aí depois que eles descobriram esse fogo, como que eles, né, começaram a viver através do fogo aí, né? Na página 17. E vocês vão desenhar aí pra gente. Então, na página 18 vem explicando então o período do fim, né, da era paleolítica, né, do período paleolítico. Então os seres humanos eles já conseguiam produzir anzóis, arpões, arco e flechas, né? Com a descoberta do fogo eles começaram a derreter algumas rochas e essas rochas, né, tinham matérias-primas, né, como ferro e etc. E ali eles começaram a derreter e fabricar seus anzóis, né, arpões, arco e flechas. Olha para você ver que ajuda, né,
Aí o fogo começou a ajudar eles, né? Os arcos e flechas eram feitos de madeira, né? Eles então, com a pedra lascada, eles afinavam a ponta das madeiras para ficar como se fosse umas lanças, né? Afinadas. E então, o uso do arco e flecha, por exemplo, aumentou as possibilidades da caça, pois eles, além de permitir a captura à distância, né, intensificou também o uso da força humana, como projeção da flecha, permitiu que grandes animais fossem caçados também, né? Então eles começaram de longe, longa distância, matar alguns animais, né? Grandes que eles não tinham condições de chegar perto, e ali eles começaram a utilizar esse arco e flecha que ajudou aí, né? E aí ajudou também, com certeza, na captura de pele, né, para sua família, porque os animais maiores, né, tinham aquelas peles mais grandes, né, e ali ajudavam eles. Então tudo isso aí resultou, né, nessas essas descobertas no fim do Paleolítico, né, e resultou na melhoria da alimentação dos seus grupos, né. Então foi durante o Paleolítico que os seres humanos começaram a desenvolver a linguagem, né? E com isso a possibilidade de transmitir a própria história para as gerações posteriores. Então, nesse período aí paleolítico, eles começaram a se comunicar uns com os outros, né? Começaram a desenhar suas histórias, né? Suas figuras rupestres na caverna e ali começaram a espalhar, né? Eh, com seus com os outros, né? As suas histórias de vida. Então, para tentar explicar o mundo em que viviam, os seres humanos criaram primeiras crenças míticas que tinham com base na natureza. Para eles, os fenômenos como tempestade, chuva, vento, né, e etc., eram dotados de espíritos que precisavam ser reverenciados. Então é por isso que foi comum, gente, aí é comum a gente observar, né, esses povos aí, até mesmo filmes, né, que fazem desses povos da pré-história, onde que eles celebram quando tem chuvas, né, tempestade, aí eles celebram o Deus da chuva. Quando tem tempestade, eles falam que é porque o Deus da chuva estava bravo, então eles faziam algum sacrifício, faziam algumas oferendas, né, para esses deuses, achando que eles estavam bravos com eles. E ali o Deus do vento, o Deus do fogo e etc, né? Então eles reverenciavam esses fenômenos climáticos aí como se fossem, né, espíritos que estivessem por trás desses fenômenos. Então eles provavelmente, né, viviam nessa época aí sempre reverenciando, né, sempre fazendo seus eventos míticos religiosos, né, ou seja, míticos porque eram alguns mitos, né, que eles achavam que existiam realmente. Então, provavelmente as pinturas rupestres, como aquelas mostradas na abertura do capítulo, eram parte dos rituais mítico-religiosos. Acredita-se que essas pinturas tinham um significado mágico, sendo usadas para se obter sucesso nas caçadas e abundância de animais. Para esses seres humanos, a natureza era assustadora, pois era imprevisível e a falta de caça significaria a extinção do grupo, né? Então, olha para vocês verem, né, pessoal? Então, essa vida que eles levavam, né, na natureza, então eles acabavam se assustando, né? Pois eles sempre mudavam de local para o outro. Então eles não sabiam o que esperavam eles mais à frente, né? E ali eles acabavam, né, é, tendo uma impressão, né? Ou seja, era imprevisível, né? Será o que a gente vai encontrar lá na frente? Será que vamos ter alimento? Será que vamos encontrar alguns animais perigosos, né? Então tudo isso aí vinha na mente deles. E a mitologia também foi usada para tentar explicar a existência do grupo, do mundo, né, e dos seres humanos. Surgiram assim os primeiros mitos da criação, que são comuns a vários grupos em lugares distintos. Então, a palavrinha mítico-religioso, gente, refere à expressão, né, explicações
de fenômenos ou acontecimentos da vida humana dada por meio de narrativas que envolviam seres ou situações imaginárias, né? Então, por exemplo, eles imaginavam que por trás da tempestade existia um Deus, né, um espírito. Então ali, né, são explicações a fenômenos naturais que estavam acontecendo, né, que acontecem até hoje, mas que eles achavam, né, não tinha esse conhecimento também, né, pessoal, que nós já nascemos e entendemos o porquê que acontecem esses fenômenos, né, através de funções climáticas, através do clima, né, que acontecem esses fenômenos. Então, antigamente eles não tinham esse conhecimento, então achavam esses mitos. E agora nós temos a interpretação de documentos, né? Vocês vão ler esses dois textos e responder aí as questões de letra A, B e C. Ok, pessoal? Então a nossa aula de hoje é isso, né? Eu vou deixar para vocês até a página 18. E aí vocês irão fazer a atividade da página 16, a pesquisa sobre caçadores e nômades e sedentários, e também, né, a atividade em quadrinhos, né, história em quadrinhos, onde vocês vão falar, né, o que que as pessoas começaram a fazer depois que descobriram o fogo, né, os nossos povos primitivos aí da época. E depois fazer a atividade da página 18, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!